Olá, meu povo, tudo bem? Gente, como vocês estão? Hoje, né, sexta-feira, nós temos aí duas aulas de geografia. Vamos recapitular um pouquinho aí o que nós vimos na aula passada. Vocês se recordam que nós trabalhamos um pouquinho sobre a expansão territorial do Brasil. Vimos aí que o Brasil é muito grande em território, não significa que ele seja grande também em população. Vimos também quais são os países aí que fazem fronteira com o Brasil. Vimos qual é o mar que banha todo ali o litoral do Brasil, não é mesmo? Quando vocês foram fazer as atividades anteriores, vocês escolheram um país onde vocês tinham que falar o, o idioma que falava nesse país, a quantidade de pessoas que tinham dentro desse país, né? E falar sobre os problemas que os governantes têm por conta da grande expansão territorial brasileira, quais são os problemas para a população, quais são os problemas para os governantes, que nem toda a população é beneficiada com essa grande, né, e vasto território. Porém, todavia, entretanto, vamos continuar nessa linha de raciocínio. Nós temos aí na página 216 o mapa da divisão dos continentes. Lembra que nós falamos sobre a linha do Equador, os climas, né, os climas acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador? Pois é, vamos trabalhar ela aqui. Nós temos aí a divisão dos continentes, linda, maravilhosa, né? Nós vamos nomear as linhas que passam pelo Brasil. Ou seja, já está aí as linhas, nós vamos vocês vão pegar a régua, passam um lápis de cor diferente para cada linha e coloca o nomezinho do lado, ou coloca a numeração 1, 2, 3, 4 e coloca aqui a numeração nas linhas também. Na número 2, vocês vão dizer qual é a importância da localização do país para suas características físicas e sociais, ou seja, o envolvimento dela com outros países, né? Qual é o benefício dessa localização? Essa localização também favorece o clima. Por conta do clima, nós somos um país que pode ter uma vasta opção de plantação, de animais. Vocês vão explorar a gente em todos os âmbitos possíveis. Aqui na número 3, nós vamos observar um mapa. Nós vamos localizar o nosso estado e pintar de uma cor e todos os outros estados de uma cor diferente. Exemplo, você vai pintar o Tocantins aí de verde e todos os outros estados de amarelo. Gisane, eu quero pintar de amarelo, porém, eu quero colocar um de amarelo mais claro, outro amarelo mais escuro. Beleza, fica melhor ainda. Na número 4, você vai falar qual a importância da divisão política do Brasil e para que ela serve. Lembra da divisão política das regiões Norte, Nordeste? Nós separamos. Por que é importante dividir o país dessa forma? Exemplifique aí para mim. Nós temos aqui a sugestão, ok? De resposta. Gisane, eu não quero obedecer essa resposta, eu quero fazer uma resposta minha. Ótimo, perfeito, não tem problema. Aqui é uma sugestão de resposta, ok? Nós temos aqui na página 220 o Índice de Desenvolvimento Humano. Lá atrás nós falamos da expansão territorial e eu falei para vocês que o Brasil era grande em expansão territorial, porém em população não era, não é mesmo? Então agora nós vamos trabalhar aí sobre o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. É utilizado para calcular as condições de vida da população do país, levando em conta 3 dimensões: acesso ao conhecimento, ou seja, educação, padrão econômico digno, a vida longa e saudável, ou seja, saúde, né? O IDHM é semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano calculado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para classificar a quantidade de vida mundial.
Porém, a sua análise tem foco na realidade dos municípios brasileiros, ou seja, de 1 por 1. Esse índice é calculado de 0 a 1, sendo que 0 é muito baixo e 1 o mais alto. Para analisar a sua distribuição e seus valores é divididos em faixa. Muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Aí tem as porcentagens. Aqui embaixo nós temos aí dividido em estado, o IDHM daquele estado e a classificação. Por exemplo, Distrito Federal, a classificação muito baixo. Vocês estão vendo que são divididos em 0,824, 0,783. Por quê? Porque de 0 a 1. Então, eles não podem dar só o 0 ou só o 1. Eles têm que exemplificar dentro das tabelas deles. Nós temos aqui o estado do Tocantins, se vocês observarem, embaixo de Roraima, 0,699, ou seja, é considerado o médio, né? Lembrando que esses dados aqui que estão na apostila é o dado de 2013, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui a 222, que nós vamos conhecer a distribuição do IDHM do país, para ajudar a entender melhor a diversificada realidade do Brasil. Essa ferramenta que facilita visualizar como esse fenômeno se organiza no estado pode se expressar de várias maneiras. Nós vamos escolher uma cor para cada faixa de classificação do IDH, vamos criar uma legenda, então pintar cada estado da cor escolhida para representar o seu IDH. Observe o mapa e converse com os colegas do professor. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse mapa. Tá vendo aqui, ó? Presta atenção, vou voltar para vocês verem. Exemplo. Vocês estão vendo aqui as classes, tem todos os estados brasileiros nessa tabela, certo? Só que ele é considerado muito alto, alto, médio, certo? Ok? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher, então, 3 cores. Um para muito alto, outro para o alto e outro para o médio. E vocês vão pintar, por exemplo, de amarelo, todos os estados que são considerados muito alto. Vermelho para os estados que são considerados alto. E verde para o que é considerado médio, ok? Aí vocês vão fazer a legenda aqui do lado, exemplificar muito alto, alto e médio para mim e pintar das cores que vocês aí decidirem, tá bom? Combinadinho? Certo? Então tá bom. Beijo!